Bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre os agentes de mudança inspirados na fé, do capítulo 2, nas páginas 84 a 98 do nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a Francisca Andicene, de Moçambique. Bem-vinda, Francisca. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Para o horário de Moçambique, aqui dizer boa noite. Sintam-se todos cumprimentados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Francisca Andicene, sou de Moçambique, na província de Manica, cidade de Chimoio, e eu estou atualmente trabalhando no Parque Nacional da Gorongosa, que fica na zona centro de Moçambique, ah, no distrito de Gorongosa também. Ah, meu trabalho na Gorongosa é como técnica do herbário. Meu trabalho basicamente é fazer a identificação das plantas que existem ao redor da Gorongosa, com o objetivo também de catalogar, para sabermos a diversidade de plantas que existem ao nosso redor e futuramente para buscarmos melhores meios de gestão da nossa flora. Obrigada. Que legal, um trabalho importante e gostoso, né? É um trabalho bem importante e bem gostoso. Francisca, neste capítulo, capítulo 2, que a gente está terminando agora com essa sessão dos agentes de mudança, estivemos vendo as consequências das severas regras do patriarcado sobre as meninas. Vimos como as meninas e mulheres são preteridas em suas famílias, na sociedade, nos empregos, nas oportunidades. Vimos como muitas famílias não só dão preferência a filhos homens, mas também como as meninas são, em muitas situações, deixadas para trás na hora de comer, na hora de estudar, na hora de ter oportunidades, as meninas são deixadas para trás. E também sabemos como as mulheres, né, como as mulheres, ainda se espera das mulheres hoje em muitos lugares do mundo, que ela esteja a serviço do homem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse lugar da mulher, o lugar da menina e da mulher em Moçambique, em geral, de uma forma geral, em relação ao homem. Se puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Ok, obrigada, Lígia. Ah, bem, aqui em Moçambique, nós, mulheres, temos um lugar que é depois do homem, ou seja, as atividades de casa, domésticas, são mais para as meninas, enquanto os meninos ficam sentados ou vão brincar, ou basicamente desse jeito. E quanto a casamentos prematuros, nós aqui temos muito, porque geralmente, mas isso muito mais nas zonas rurais, mas tá a reduzir pouco, quase nada, porque mesmo tenho alguns vizinhos que ainda casam, vão buscar mulheres ou meninas na zona rural que não têm condições para desposarem elas. Então, isso ainda é um fato que se faz às escondidas. Muitas pessoas não têm coragem de denunciar, porque possivelmente ah, é alguém de muita estima da comunidade, ou ter medo mesmo de desavenças, entre outros. Mas esses comportamentos aqui do lugar da mulher em Moçambique, normalmente, é o último possível que pode existir. Você está falando das Lígia, meninas, você tá falando das meninas na área rural, que são que mais acontece o casamento precoce. Você, sim. você ligaria isso a quê só? A questões culturais ou realmente a pobreza? Diria os dois. Tem a questão cultural de que eu não tenho, ah, se eu não me esqueço,
nós fazemos ritos de iniciação. Ritos de iniciação são feitos quando a menina já é donzela, ou seja, quando ela tem a primeira menstruação. Então, como é que funciona? A menina que já tem o primeiro ciclo, né, da sua vida, é levada secretamente para a minha área, né? É levada secretamente para uma tia mais próxima. A mãe não pode estar presente no local. O que faz-se lá? A, a menina vai sentar com a tia muito próxima e a tia vai dar os conselhos. E os conselhos são especificamente, tem um lado do cuidado, como uma mulher, né? Já crescida, já não vai estar tem que se controlar, tomar banho, higiene, né? De modo geral. Mas vem um a seguir, que é o lado sexual. Uma das coisas que falam no lado sexual é que a menina tem que puxar os lábios genitais, porque vai fornecer mais prazer ao homem durante o ato sexual. Então, essa invasão, ou melhor, esse, esse, esse procedimento que a menina faz é um procedimento doloroso, incomoda, mas as mulheres ou as meninas têm de fazer apenas para garantir que o seu marido ou futuramente marido não as largue. Então, esse é é uma das coisas que acontece muito aqui. Isso Já posiciona a mulher como, já desde como pequenininha já coloca a mulher a serviço, não só a serviço do homem, mas a serviço do prazer do homem também. exatamente isso aí. E tem numa das culturas do norte, eu estava a falar da cultura de centro, né? Fazem também esse processo, mas uma das minhas amigas próximas disse o seguinte, que são instruídas que as mulheres, durante o ato sexual com seu esposo, né, não devem olhar para ele, porque eles acreditam que o homem se transforma naquele momento em uma outra coisa, bem diferente, como se fosse um monstro. Então, ela não pode falar nada, só tem que satisfazer apenas o desejo do, do homem. Uma das coisas também que eu já ia me esquecendo é que a mulher tem de ser flexível, não pode ser ter um corpo lento. Por quê? Porque tem que, vai de novo no lado sexual, tem que se agradar ao marido. Então, são essas coisas que, sinceramente, me fazem ficar triste. Nós já temos que crescer com o mapa de que se eu não fizer esta coisa aqui e aquela, consequentemente, não poderei me casar ou poderei me casar, mas o meu seio familiar, o meu relacionamento vai estar por gota d'água, porque qualquer coisa pode acontecer se ele encontrar uma outra, vai ficar lá ao invés de mim, porque não tem aquilo que procura. Então, acaba que se o marido deixar a esposa, ela vai ficar com a culpa. A culpa E, de ser abandonada cai sobre a mulher. Tipo, você não fez o que você tinha que fazer, não fez o que se esperava de você. Nossa, assim, é isso. isso é muito triste, né? É muito triste. É muito Nos triste. anos, se você comparar, pela história que você sabe, da sua avó para sua mãe, para você, as coisas têm mudado ou não têm mudado? Eu acredito que sim, se olhar para a minha geração, nós já somos, podemos dizer, né? Entre aspas, geração rebelde, porque tem essas coisas que nos mandam fazer, nós vamos para lá, só dizemos sim, 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 vamos fazer, porque oh, é um time mesmo, mas depois nós não fazemos, particularmente eu não Finge que faço. faz. Sim, 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 eu fiz. Faz. Sim, 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 sim.
mas Ah, não façam. olha que ótimo, olha que ótimo. Você acha que isso pode ser influência de quê? Da a própria evolução ou tem influência de alguma coisa, não sei, novela, filme, coisas, literatura? Eu acredito que o meio em que nós nos inserimos, por exemplo, aqui na Gorongosa, tenho a oportunidade de conhecer mulheres de diferentes sítios, né? Tem Brasil aqui, tem Portugal aqui, tem... Vem muita gente estrangeira mesmo. Então, mesmo era da África. Mas o ponto é, quando nos perguntam às vezes sobre a nossa cultura, nós explicamos, elas ficam tipo, sério? Não, não, porque nós explicamos como é que funciona. Elas dizem, isso não se faz, por exemplo, uma delas, a era americana, disse, eu disse, a mulher saiu para trabalhar e o marido saiu para trabalhar, mas a mulher, quando volta, tem que voltar para cozinhar, fazer o almoço, limpar a casa, cuidar das crianças, enquanto ele só vai sentar ali. Então, para ela, isso é infazível. Então, a partir dessas conversas, você acaba abrindo a sua mente, tipo, por que que eu estou fazendo isso? Que legal. Então, acabas quebrando essas algemas que nos colocam desde muito. Eu, particularmente, foi desse jeito e minha irmã também mais nova, não parece mais nova, ela é muito mais sábia. Então, ela, eu recordo-me quando nós fomos nessa iniciação aí e nos fizeram isso, nós dissemos para o maior, até tipo, ok, vamos fazer, mas quando chegamos lá no regresso, falamos uma para outra, nós não vamos fazer isso, não. Até hoje, digo, mas, não, Que ótimo, olha que legal. No capítulo um tem passou já, a gente até conversou sobre isso, uma outra pessoa estava conversando, fala sobre o efeito de borda, que geograficamente seria isso, né? Por exemplo, a vegetação de um lugar e a vegetação de outro, chega no momento que elas se encontram, as duas vegetações, e uma afeta a outra, né? Elas têm essa mistura. E daí esse efeito de borda cultural entre nós humanos acontece também, né? Então é muito legal que as meninas vão para aí, você aprende coisas e certamente elas aprendem também, né? Muita coisa a gente aprende nessa troca cultural, né? Acho que é mais que verdade. não é, eu nem vejo como eu acho que nem é, talvez a palavra não seja aprender e ensinar, é essa troca mesmo, esse experienciar as coisas, né? Você vai percebendo, você para pensar em coisas, avaliar, né, as coisas da cultura, né? Super interessante, muito É, legal. foi daí que eu descobri que eu sou livre. Bens a Deus. E foi aí mesmo. Então, Que é assim. legal. A outra Mas pergunta que eu tenho para você, deixa eu só olhar aqui, porque eu tenho escrito para eu me se estar guiar, sintonia para eu me guiar. A outra pergunta é com relação à religião, porque também na abertura dessa sessão dos agentes de mudança inspirados na fé, vou ler um pedacinho aqui que fala da ONU Mulheres, né? Então, no relatório, em seu relatório, a ONU Mulheres afirmou que, embora os principais grupos religiosos populares estejam frequentemente enraizados em tradições patriarcais, eles também são poderosos agentes de mudança social e podem ser usados para o empoderamento de mulheres e meninas. Mas a gente vê que não é muito comum isso, né? O pastor, o padre, quem for o líder religioso, eu não vejo muito. Eu não sei como você vê aí em Moçambique, mas eu não frequento nenhuma igreja, então não posso falar com propriedade de quem frequenta a igreja, né? Eu não vejo a participação da igreja muito forte e muito interessada na emancipação das mulheres. Como você vê isso? bem, eu particularmente, atualmente não participo tão assim ativamente na igreja, mas quando participo, o discurso foi o que, desculpa, uma das coisas que eu estava a ler esse segundo capítulo,
o que a Edith escreveu foi peço respeito apenas. Então, são os mesmos sermões. As mulheres, homens, amem suas esposas e mulheres, respeitem os seus. E falam assim literalmente. O que me chateia, para não falar que me enerva nisso tudo, é que as pessoas pegam de modo literal. Ou seja, os pastores dos sermões que eu costumo ouvir é que os pastores pegam essa parte e, como se quem dissesse, como se estivessem a esfregar nas nossas caras que, olha, você é submissa, o seu lugar é na submissão. Tens de servir ele. Primeiro ele, depois você. Então, sempre que eu escuto me vem isso na cabeça. E como, por exemplo, eu tenho um padre, né? Fala, eu sinceramente não sinto emancipação aí. Eu sinto como se fosse um baixo cordial. Ah, tem. Mas se não der também, pode deixar. Então, se tivesse um pivô mesmo dizendo que, olha, assim como, ah, como é que ela disse? A Edith ainda vai dizendo, qualquer coisa que desrespeite uma mulher ou uma menina, tesoura a face da menina de Deus no mundo. Então, se um dia o padre, o pastor, falasse dessa maneira que a Edith, no segundo capítulo, vem referenciar a Lígia, eu acredito que as coisas poderiam melhorar. Os homens também poderiam tentar abrir os olhos, tentar abrir os ouvidos e sentir na pele o que nós sentimos. Eu, há pouco, desculpa sair um pouco de contexto, mas eu Não, não estava está a falar saindo. para um meu companheiro, eu disse para ele o seguinte, sabe, estou a ver muitos homens já andar aqui de noite, mas eu como mulher, se fosse andar de noite, seria como uma caça. Quer dizer que se eu quiser andar de noite, eu tenho que andar como homem, para ficar à vontade. Então, a religião, mesmo para roupas, a religião fala que nós devemos nos cobrir, não sei o quê, é muita coisa, mas homens chegam aí com as calças também apertadas, não sei o que, mas as mulheres não podem. Então, são coisas que, sinceramente, a religião abafa, é meio complicado, particularmente. Eu concordo com você. A Mimi fala, a Mimi Haddad, que também está na primeira página isso dos agentes de mudança. Ela diz: os humanitários que trabalham para promover a justiça de gênero hoje e aqueles que trabalharam há mais de 100 anos concordam. Os atores da religião da fé Os atores da religião e da fé permanecerão um vaso fraco de justiça até que as sagradas escrituras sejam interpretadas sem lentes patriarcais. Então é isso, porque as Uhum. sagradas escrituras são. Então essa leitura, essa fala da Mimi Haddad, ela mostra exatamente isso, que a interpretação da Bíblia, né? Porque quando você vai numa igreja, eu me lembro há muitos anos, eu tenho quase 70 anos, então o que eu estou falando é há muitos anos. Nunca tive, a minha família não é uma família religiosa, os meus pais não são religiosos, não eram religiosos, mas eu estudei em colégio de madres por um período. Então tinha alguma, nem sei se a palavra é afinidade, eu tinha alguma participação na igreja. E uma vez eu entrei na catedral na minha cidade, era próximo do Dia das Mães. Eu não sei o que eu estava fazendo na cidade, mas no centro da cidade, mas eu entrei na catedral, estava tendo missa, eu entrei. E no momento que eu entrei, o padre já estava fazendo o discurso dele. E daí ele disse assim: as mães que não participam da igreja, que não vêm à missa, não confessam e não comungam, não merecem ou não têm o olhar de Deus. E a minha mãe não participava. Eu me senti muito mal, muito mal. E eu saí da igreja, mas eu não saí da igreja revoltada, brava, achando que era ousadia do padre fazer isso. Eu saí humilhada, saí triste.
Então, repetindo que isso aconteceu há muitos anos, então não sei se hoje esse discurso existe, tomara que não, mas eu ainda vejo que essa leitura essa leitura e a interpretação da Bíblia é muito literal, sem considerar que a Bíblia tem 2000 anos, não é? Hum, Sim. A gente É, tinha que ter algum progresso tá acontecendo, né, na... mas, olha, Lígia, eu olharia como já vem a história do patriarcado, né? Sempre, se estamos, temos dois lados da corda, duas pessoas a puxarem a mesma corda, o que puxar mais vai ter mais. Então, o que acontece é que o patriarcado vai puxar sempre para o que for melhor para ele. Aqui tem me esqueci a afirmação que vinha aqui. Ai, perdi. Sim, sim, sim. Que diz a presunção masculina. Então, nós temos muito de presunção masculina. Eles não dão uma ordem do modo violento, mas é um passivo que te faz ficar coagido em seguir aquilo aí. É, Então, esse é o ponto. Presunção. é. Se conseguirmos destruir a presunção, acredito que vamos para frente. Olha que ótimo, essa ideia da porta, eu gostei da porta, quem puxar mais. A gente precisa se unir mais as mulheres, né? Eu acho que entre nós, mulheres, ainda tem uma questão de medo, tem uma questão de Uhum. insegurança, insegurança social, insegurança financeira. Tem muitas mulheres que ainda estão presas a homens por questão financeira. É, tem, Sim. é, tem a questão também de estigma, né? A mulher que deixa o marido ou que perde o marido, seja lá o verbo que for usar, né? A mulher que perdeu o marido, ele foi embora porque ela não é boa o suficiente, ou se ela deixa o marido porque ela estava insatisfeita, daí ela não presta, é uma mulher que não presta, e isso a gente vê até hoje ainda, né? Uhum. Mas então, o que a gente precisaria, eu penso, é que nós mulheres precisamos estar mais unidas e uma apoiar a outra. A gente precisa apoiar as mulheres, né? A gente espera Verdade. apoio de mulheres e tem que estar lá apoiando as mulheres também, né? Compreendendo e entendendo a história de cada um. A gente tá, nosso tempo é muito curtinho aqui, mas eu tenho uma última pergunta para fazer para você, que é exatamente sobre os agentes de Tá bom. mudança. Sobre os agentes de mudança, a gente tem nesse capítulo é, três agentes. Um é americano e dois são africanos. Eu queria que você me dissesse nesse relato dos agentes de mudança inspirados na fé, o que foi que te impactou, o que que te marcou mais? Sinceramente, eu me impactei com duas, as duas africanas. Aham. É certo que o americano também faz o papel que é muito importante porque acorda os homens, sendo um homem, a falar sobre mulheres. Isso é muito positivo. Mas, sendo aqui na África, ouvindo essas mulheres a gritar por nós também é uma coisa muito interessante. Então, vou buscar a Nete primeiro, que fala sobre que ela, né, é do grupo de orações, né? Então, que capacita e serve meninas e mulheres vítimas de tráfico, porque a ideia dela é para, a palavra que não sai da minha cabeça é libertar as mulheres da presunção masculina. Isso ficou na minha cabeça. Então, tem outros pontos que ela fala da desigualdade de oportunidades, né? Em termos de bens, quando o marido morre, ou quando a menina casa, de perder para outra família, como se o homem não fosse fazer isso. Então, porque ele que dá continuidade e olhar também na comunidade, como é que ela se expressa, apesar de todos estarem contra ela, ela também tem um lado do apoio, ela conseguiu chamar o marido para apoiar ela. Então, isso é uma coisa muito boa, conseguiu emancipar o marido dela. E E você tinha assim, dito antes da gente os começar a outros, gravar, você mencionou que o marido dela é um pastor, né? E você achou que esse foi um ela grande feito dela, né?
Você vê Sim, as mulheres de conseguiu pastores como mais submissas, em geral? mais submissas. Em geral, elas são mais submissas, mas a NET vem com uma versão ainda de fé, não sai da linha, então consegue mostrar aos outros, inclusive ao marido, que o que o Evangelho chama, ou a palavra de Deus chama, é essa liberdade para todos, independentemente de. Então, é incrível. Ah, vou frisar de novo, a liberdade é a presunção masculina. Então, depois temos a Edith da Nigéria, né? Também ela pede o respeito. E a frase que eu vou deixar aqui, Infelizmente, a gente perdeu a conexão com a Francisca. Ela teve uma queda, como eu estou conversando com ela no WhatsApp, ela perdeu a conexão, né? Teve uma queda de energia, mas ela mandou a frase para a gente que ela completa o pensamento dela, que ela ia dizer que marcou bastante ela, que é a fala da Edith, que diz que é a nossa terceira agente de mudança inspirada na fé. E Edith diz: qualquer coisa que desrespeite uma mulher ou uma menina, desonra a face feminina de Deus no mundo. E é exatamente isso, né? Achei bastante interessante essa colocação da Francisca. Vou agradecer a presença da Francisca, muito feliz que ela estivesse aqui. A Francisca e eu nos tornamos amigas ao longo dos últimos meses. Eu tenho muita admiração por ela e estou muito feliz que ela tenha aceitado o convite. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. E eu convido a todos a participar do próximo e depois dos próximos. E quem puder curtir, quem gostar dos nossos episódios, por favor, podem curtir, comentar, porque a interação é muito importante para nós, né? Não só para a gente ter pontos, para a gente ter Ibope, que isso também é importante, mas para a gente ver onde nós estamos entrando, de que forma estamos entrando e o que mais as pessoas gostariam de ouvir e gostariam de conversar conosco. É sempre uma alegria receber todos os participantes dessa jornada. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um abraço para todos. Obrigado, Francisca. Estou aqui gravando no WhatsApp para ela. Muito obrigada, um grande abraço.